Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém? Poder se assentar. Epístola aos Filipenses. Muitos estudiosos, irmãos, da Bíblia dizem que a Epístola aos Filipenses é uma epístola do momento de alegria de Paulo, uma epístola alegre, onde Paulo ele demonstra a sua alegria, e principalmente com relação à igreja de Filipe, porque a igreja de Filipos, irmãos, uma igreja que, se você vê o relato bíblico, até mesmo do que Paulo fala sobre a igreja de Filipenses, é uma igreja que trazia alegria ao coração de Paulo. Paulo, quando ele vai mencionar e vai falar sobre a igreja de Filipos, porque o contexto do que Paulo escreve, a escrita de Paulo aos Filipenses, não tem um contexto tão belo assim ao ponto de mostrar essa felicidade de Paulo, porque na verdade Paulo, quando ele escreve a Epístola aos Filipenses, ele está preso. Só que por mais que ele está preso, você pode notar, irmãos, na escrita de Filipenses, que a escrita aos Filipenses é uma carta que mostra a alegria de Paulo. E isso, irmão, se dava não pela circunstância qual Paulo se encontrava. Também se entende que Paulo ele entendia, e ele fala aos Filipenses que o motivo da sua prisão e de ele estar sendo aprisionado é por causa da causa de Cristo. Ele diz isso muito claramente à igreja de Filipos. Só que, irmãos, a igreja também era motivo de alegria para Paulo. E por que motivo de alegria? Porque uma igreja que tinha sido aberta por Paulo e compreendia o Evangelho de Cristo. Uma igreja que foi instruída no caminho do Evangelho, uma igreja que foi ensinada pelo apóstolo Paulo. E, irmãos, de todas as vezes que necessitava de auxílio, Paulo ele tinha da igreja de Filipos. Ele enumera e fala algumas coisas aqui referente a essa alegria que ele sentia pela igreja. No capítulo de número 1, se você puder acompanhar comigo, no verso de número 3, o apóstolo Paulo ele diz para a igreja, já no seu início, já falando sobre a igreja de Filipos da seguinte forma: dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. E por que a alegria de Paulo pela igreja de Filipos? O verso de número 5 vai dizer por quê. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então a igreja de Filipos é uma igreja que foi instruída por Paulo no caminho do Evangelho, e uma igreja, irmãos, que trazia alegria para Paulo, porque no momento que ele se recordava da igreja em oração, e no momento que ele se dobrava até mesmo em cadeias, mesmo numa condição adversa e contrária, você vai ver que a igreja traz algo para o coração de Paulo. Você vai notar que, irmãos, uma igreja que trazia alegria para o coração de Paulo, porque uma igreja que cooperava no Evangelho, uma igreja que se mantinha viva no Evangelho, desde o primeiro dia que foi pregado o Evangelho, uma igreja que prosseguiu no caminho do Evangelho e cooperava para que esse Evangelho pudesse ser pregado. O apóstolo Paulo ainda vai relatar no capítulo de número 4, dizendo de que forma, de que maneira, de várias maneiras que o Evangelho era mantido e cooperado pela igreja de Filipos. No capítulo de número 4, verso de número 10, o apóstolo ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto a ser estar humilhado, como também ser honrado. E tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como também de escassez. E aquele verso muito famoso no meio cristão e na verdade muito
mal interpretado, que, irmãos, transforma o crente no supercristão, né? Posso todas as coisas, tudo posso naquele que me fortalece. Você vai ver que Paulo, ele está falando, irmãos, que ele pode sofrer pelo Evangelho. Ele está dizendo que ele pode padecer pelo Evangelho, como também pode ter momentos de bonança. Só que a igreja de Filipos é uma igreja que, quando Paulo padecia, é uma igreja que auxiliava. Por isso que ele fala assim: eu me alegro sobremaneira por vós, porque se lembraste de mim. No momento da pregação, quando eu tenho feito a missão de Cristo na pregação do Evangelho, vocês se lembram. E aí ele vai dizer no verso de número 14: todavia fizeste bem, associando-vos à minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber, senão unicamente vós outros. Ele está dizendo que a igreja de Filipe era uma igreja que mantinha, irmãos, o ministério apostólico e missionário do apóstolo Paulo. Era uma igreja que compreendeu desde o início do Evangelho o que foi o Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, o Evangelho que Paulo anunciava, e uma igreja que mantinha até mesmo em condições financeiras o ministério do apóstolo. Então, irmãos, por vários motivos, era uma igreja que trazia alegria, uma igreja que trazia um momento de paz em meio às dificuldades de Paulo. No meio do cárcere, ele se alegrava, se dobrava o joelho perante, se lembrando da igreja de Filipos e por todos ali que ele conhecia e ganhou para o Senhor Jesus Cristo como pai na fé. E ele, irmãos, trazia alegria ao seu coração. Só que, irmãos, o que Paulo vai tratar no capítulo de número 2 é algo que ele trata com muita frequência nas suas epístolas. E isso que o apóstolo Paulo trata aqui com relação ao que ele vai tratar, ao que nós acabamos de ler, é algo, irmãos, que infelizmente, até mesmo nos dias da igreja moderna, é algo que muito evidentemente acontece no meio do povo cristão. É algo que ele vai tratar na igreja de Corinto com mais eficácia, de uma forma mais ferrenha, porque quando Paulo escreve a igreja de Corinto, o primeiro ponto a ser levantado pelo apóstolo Paulo com relação à igreja de Corinto é que a igreja era uma igreja dividida. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo de número 1 de 1 Coríntios, ele vai dizer: vocês até mesmo têm os dons espirituais. Mas quando Paulo se tratava da igreja de Corinto, ele fala: mas eu não vos falo como pessoas espirituais. E como nós tem sido trazido nesse mês, irmãos, presente, que o alimento sólido, na verdade, são para pessoas espirituais. Ali o que está querendo dizer com, na verdade, a pessoa madura, um homem, quer dizer uma pessoa que, na verdade, tem uma base firme. E o apóstolo Paulo ele vai dizer da seguinte forma: não posso falar com pessoas espirituais, porque quando existe divisão no meio da igreja, na verdade, se vocês fazem como meninos na fé, pessoas carnais. E o apóstolo Paulo vai tratar a igreja de Corinto e falar: vocês fazem divisão no meio da igreja, dizendo que um é de Paulo, outro de Apolo e outro de Cefas. Então, irmãos, é algo que Paulo vai tratar muito sobre as igrejas a qual ele escreve. Ele vai tratar sobre a igreja de Corinto muito brevemente, mas de Romanos muito brevemente. A igreja de Corinto com mais aproximadamente 3 ou 4 capítulos de 1 Coríntios são tratados sobre a divisão da igreja. E aqui o que o apóstolo Paulo ele vai falar da igreja, irmãos, eu não quero que você perca isso da sua mente. A igreja que trazia alegria para o coração de Paulo, a igreja que, irmãos, cooperava no Evangelho, a igreja que se levantava, irmãos, com relação à missão, que levantava, irmãos, e colocava a mão no seu bolso para poder sustentar o apóstolo Paulo no campo missionário. Uma igreja, irmãos, que compreendeu desde o início da pregação do Evangelho e, irmãos, cooperava para o Evangelho, mas faltava algo dentro da igreja. Existia falta, e é isso que o apóstolo Paulo ele vai tratar. Irmãos, eu quero dizer algo para você. Eu, graças a Deus, o período que eu estou aqui, que não é muito longo, mas eu tenho visto na vida do pastor,
que, irmãos, um pastor de verdade, ele vai buscar dentro da igreja, e isso é, na verdade, irmãos, o que deve acontecer dentro da igreja, quais são as dificuldades da igreja, o que se tem que, na verdade, manifestar para o povo da igreja, o que a igreja tem dificuldade, porque, irmãos, se nós ficarmos pregando do que a igreja não tem necessidade, e eu não estou dizendo que a palavra, irmãos, ela tem que ser pregada de forma parcial, mas o pastor, ele tem uma visão, irmãos, de saber o que a igreja tem necessidade, e ele assim, irmãos, prega para a igreja com relação à necessidade da igreja. Se, irmãos, o pastor, ele vê que a igreja tem a necessidade de falar sobre divisão, como o apóstolo Paulo viu a necessidade de Corinto, ele vai falar sobre a divisão. Quando chegou a notícia no ouvido de Paulo da casa de Cloe, ele vai falar: a igreja é dividida, a igreja tem imoralidade sexual, a igreja ela não tem ordem no culto, a igreja uma hora está se assentando na mesa do Senhor para tomar ceia e outra hora está se assentando na mesa dos demônios. E aí ele vai tratar a igreja. Ele vai tratar a igreja com relação à palavra, com relação ao evangelho. E o apóstolo Paulo, irmãos, é uma igreja que trazia alegria ao seu coração, mas ele viu uma dificuldade, um problema na igreja. Na verdade, existiu algo que poderia ser tratado dentro da igreja de Filipos, e é justamente a divisão. E por que a divisão? No capítulo de número 4, o apóstolo dá a entender no verso de número 2 que diz que existia uma certa rixa entre duas pessoas. Uma de nome, verso de número 2, rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordadamente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo está tratando de algo que acontece dentro da igreja. Uma discussão que acontece dentro da igreja, uma divisão que aconteceu dentro da igreja. E o que ele, no início do que ele entra, falando no capítulo de número 2, ele vai falar, irmãos, para um povo que é um povo como se fosse uma família, um povo que deveria ser unido, e ele vai dizer: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, olha os atributos, alguma comunhão do Espírito, e se há entranhados afetos e misericórdias. Você vê, irmãos, e nota que Paulo está falando com uma igreja, e ele vai dizer, irmãos, condições de um povo que tem que ser unido, e da maneira que o povo tem que viver. Então, se você olha para dentro da igreja e fala assim: olha, dentro da igreja, do povo alcançado por Jesus, do povo que caminha desde o momento que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e que caminham junto como um povo unido, como uma igreja, irmãos, chamada por Cristo, essa igreja ela tem que andar no mínimo em exortação em Cristo, em consolação de amor, em comunhão no Espírito e em entranhados afetos e misericórdia. Ele está falando sobre igreja, está falando sobre uma família, irmãos, uma família divina, sobre uma igreja. E aí ele vai dizer, não duvidando da igreja de Filipos, mas ele vai falar: se há no meio de vós, como certamente deve existir. E aí, irmãos, o que é interessante no verso de número 2, eu disse que o apóstolo Paulo ele tinha alegria no seu coração por causa da igreja de Filipos. Mas no verso de número 2 ele fala assim: olha, completai a minha alegria. Eu quero fazer uma analogia aqui com esse copo. Pelo que o apóstolo Paulo disse, existia alegria no coração dele com relação à igreja. Uma igreja que cooperava, uma igreja que se levantava em missão, sustentava a vida do apóstolo em missão. Isso trazia alegria ao seu coração. Só que o que se entende do que o apóstolo Paulo disse, que ainda faltava uma medida, ainda faltava, irmãos, algo acontecer dentro da igreja. Então, quando Paulo ele vai tratar da igreja, ele fala assim: vocês são uma igreja que me traz alegria. Eu me sinto feliz quando me lembro de vós em minhas orações. Fico feliz de extremo modo quando se lembrasse de mim no campo missionário. Mas preste bem atenção: se vocês querem completar a minha alegria, imagine que o coração de Paulo, irmãos, fosse como esse copo, e faltasse ainda uma medida para poder transbordar.
Então Paulo ele vai chegar para a igreja e falar assim: vocês podem completar minha alegria com relação à igreja. Vocês na verdade podem completar essa alegria que eu sinto pela igreja. E aí o apóstolo Paulo vai dizer: completai a minha alegria. E aí, irmãos, vai entrar no que Paulo vai tratar a igreja, daquilo que é falta da igreja e que pode ser, irmãos, na verdade, feito para que possa transbordar o coração de Paulo. Eu não estou nem falando com relação a Deus, o coração do apóstolo, que escreve essa carta como um pastor, como um homem preocupado com o evangelho e com a igreja de Filipos. E aí ele fala assim: completai a minha alegria. E aqui, irmãos, a partir desse momento, eu quero falar sobre 3 coisas no verso de número 1, verso de número 3 e verso de número 4, que é o que Paulo faltava a irmãos na prática da igreja, que poderia trazer alegria ao coração de Paulo. Primeiro ponto: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma. Presta atenção desse momento, irmãos, a abrangência da unidade que Paulo ele requer da igreja. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Paulo ele usa, irmãos, 4 expressões para poder falar sobre unidade e o que ele requer da igreja. Ele diz assim: vocês podem completar a minha alegria com relação à vida de vós, da igreja, com relação ao que vocês vivem do evangelho. E de que maneira? Primeiro, sendo unidos em um só corpo, tendo na verdade, irmãos, o mesmo pensamento, tendo o mesmo sentimento de amor, unidos na mesma alma. O apóstolo Paulo vai dizer no verso de número 2 que a necessidade da igreja para completar o coração de alegria do pastor Paulo era a alegria, era na verdade a unidade que deveria existir no meio do povo. Aleluia, Jesus. E aí quando ele vai pular para o verso de número 3, para poder tratar dessa unidade, e irmãos, logicamente essa junção eu quero que você coloque na sua mente e faça juntamente comigo. No verso de número 2, ele vai falar sobre a unidade. E no verso de número 3, ele vai falar sobre humildade. E irmãos, é muito essa proximidade entre unidade e humildade é muito estreita. Eu quero que você entenda isso do que o apóstolo Paulo fala para a igreja. Ele fala, verso de número 2: sejam unidos, pensamento, em sentimento, em alma, e de todas as formas, de todas as maneiras, sejam unidos. Façam como um povo, porque, irmãos, a igreja é uma igreja única, ela é una, ela tem que ser unida, tem que ser um povo que tem um pensamento, que tem um caminho a seguir, que tem uma direção, irmãos, a poder trilhar, um único povo. E aí ele vai dizer: mas de que maneira essa igreja deve ser unida? O que falta na igreja por causa da unidade? Para que não exista unidade. E aí ele vai tratar no verso de número 3 falando sobre humildade. Verso de número 3 ele fala: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Ele vai dizer: sabe como que você tem unidade dentro da igreja? Sabe como que você na verdade consegue ter unidade dentro da igreja? Sendo pessoas humildes. Não existe unidade se não existir humildade no meio do povo. É isso, dessa maneira que o apóstolo Paulo ele vai tratar, irmãos, a relação da unidade que não existia dentro da igreja. Então ele fala assim: olha, sejam unidos. De que maneira? Sendo humilde. Sendo humilde. Irmãos, humildade, ao contrário desse conceito moderno que a gente tem, que diz que humildade é você ser simples, ter uma casa simples, um carro simples, roupas simples. Mas você vai ver que o apóstolo Paulo ele diz sobre humildade. O que é humildade? Mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmos. Irmãos, você pode ter a posição que Deus te colocou. Deus ele pode ter te honrado, irmãos, da maneira que for.
Mas a humildade independe disso. A humildade, irmão, significa que você se dobrou na posição daquele que precisa e se fez, irmãos, inferior a ele. Aleluia, Jesus. Ou seja, você tem posição, você pode ter posição. Você pode, na verdade, ser reconhecido, irmãos, no meio do povo. Mas, irmãos, o que o apóstolo Paulo vai tratar sobre a humildade é que o humilde, ele desce na posição do necessitado e se faz como necessitado para poder auxiliar aquele que precisa. Aleluia, Jesus. E no verso de número 4, ele falou no verso de número 2 sobre a unidade, o verso de número 3 sobre humildade, e no verso de número 4 ele vai falar sobre a solitude. O que é a solitude? Na verdade, vou ler o verso que vocês vão compreender. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual é dos outros. O que é solitude? É esse auxílio mútuo. Irmãos, o que é difícil e é complicado é você chegar e pegar o Evangelho de Cristo, pegar as epístolas paulinas, que na verdade são epístolas doutrinárias. Irmãos, o que doutrina a igreja no Antigo Testamento, o que doutrina a igreja na verdade são os evangelhos, as epístolas paulinas. Você pega uma epístola paulina onde Paulo vai tratar sobre unidade dentro da igreja, e irmãos, aí você olha para esse tipo de citação de Paulo e você fala: pastor, um negócio é escrito e complicado. Mas, irmãos, isso é cristianismo. Cristianismo, irmãos, não é você estar no mundo. Eu não sei se eu já disse isso aqui na igreja, da outra vez que eu ministrei. Não é você estar no mundo, irmão, não tendo nada e chegando aos pés de Cristo e Deus te abençoando de uma maneira tal que as pessoas possam ver em ti aquilo que foi feito. Ou seja, eu cheguei com pouco, mas agora eu tenho muito. O cristianismo, irmãos, ele vai se mostrar evidente na tua vida. O evangelho, ele vai se mostrar evidente na tua vida quando você se transformar num bom pai, quando você se transformar numa boa esposa, num bom marido, em bons filhos, em bons estudantes, em bons empregados. Cristianismo, irmãos, a espiritualidade do cristão não se mede no momento do culto. Espiritualidade do cristão não se mede quando, irmãos, o homem se aparece no meio do culto, profetizando, ou falando em línguas, ou tendo qualquer outro tipo de manifestação. A espiritualidade do cristão acontece no meio das pessoas, irmãos, a qual muitas vezes não professam a mesma fé que ele professa, mas podem ver que existe algo diferente. Por isso que o apóstolo Paulo vai tratar, irmãos, no capítulo de número 1, e vai dizer da seguinte forma: que nós devemos ser como, desculpe, irmãos, o capítulo de número 2, no verso de número 15: para que vos torneis irrepreensíveis e filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como que? Luzeiros no mundo. Quando Jesus disse que você é sal da terra e luz do mundo, irmãos, é para fazer diferença sim. Porque o mundo é corrupto, o mundo, irmãos, jaz no maligno, o mundo está sendo destruído, estão querendo mudar muita coisa, querem tentar, na verdade, implantar até dentro da igreja uma espécie de raciocínio que vai contra a palavra de Deus. E a Bíblia, irmãos, ela continua dizendo: ser diferente no meio de um povo sujo, um povo corrupto, um povo que não busca Deus, um povo que não quer nada com o Senhor, faça diferença. O apóstolo Paulo, foi tratado isso no mês passado, do apóstolo Paulo escrever a igreja de Efésios, e ele vai dizer sobre o plano de salvação, sobre a igreja. Ele vai falar assim, que Deus, desde a fundação do mundo, Ele preparou, na verdade, esse plano, e chamou um povo para ser o quê? Santo e irrepreensível. Irmãos, Jesus, Ele veio fazer uma obra na terra, e Deus, Ele chamou um povo, não para ser igual ao mundo, mas para ser um povo diferente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E aí o apóstolo Paulo fala sobre divisão, e de que forma se tem unidade dentro da igreja.
através da humildade daqueles que se constituem a igreja. E como que se pratica isso? Pela solitude, auxílio mútuo, concordância num só pensamento, numa só direção. Eu sei que, irmãos, falando como eu mesmo já disse, olhando para essa palavra dessa forma, pastor, é muito difícil viver, irmãos. Isso, na verdade, se torna difícil para quem não tem a mente de Cristo. Isso se torna complicado para quem nunca foi transformado pelo Evangelho. Porque o apóstolo Paulo vai dizer, de uma forma bem prática, e eu quero que você acompanhe na sua Bíblia juntamente comigo, porque ele pede para a igreja, ele fala com relação à igreja, ele diz o que é necessidade, ele fala, vocês são divididos, e vocês, para ser um povo unido, vocês têm que ter humildade e têm que ter solitude, para que possam manter também a unidade, chegar a essa unidade. E aí, irmãos, o que o apóstolo Paulo vai tratar desde o versículo de número 5, ele dá um exemplo prático, um exemplo que pode ser seguido e deve ser seguido pelo cristão, porque, irmãos, dizer que tem a mente de Cristo, como eu mesmo mencionei, significa que você também anda como Cristo andou, você faz as obras que Cristo fez. O mesmo apóstolo Pedro, ele menciona dizendo-nos que Jesus, ele passou pelo caminho, deixando, na verdade, nas suas pisadas, para que possamos seguir mediante ele. Jesus mesmo, ele menciona nos evangelhos, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmão, sabe o que significa cruz? Significa renúncia. Sabe o que significa isso, essa palavra de Jesus Cristo? Você deixar muitas coisas para trás, irmãos, tomar, na verdade, algo sobre as suas costas, sobre a sua vida, e viver o cristianismo. Glória a Jesus. O que era a cruz, irmãos, no povo judeu? Um símbolo de, na verdade, de condenação romana. Quando olhavam para a cruz, viam o quê? E a palavra do Senhor diz isso, era escárnio, era escândalo. E aí você vê Jesus Cristo dizendo para os discípulos, tome a cruz, renuncie a si mesmo, renuncie às suas vontades. E como o exemplo de Cristo, como mesmo ele menciona em Mateus capítulo de número 11, verso de número 28, 29, ele diz assim, olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí o apóstolo Paulo não podia de outra forma, irmãos, pegar outro exemplo a não ser o exemplo de Cristo. Acompanhe comigo, irmãos, o verso de número 5. A partir do verso de número 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele está tratando sobre divisão dentro da igreja, ele vai falar assim, olha, sejam humildes, sirva o teu irmão. E aí, irmãos, quem sabe poderia existir esse tipo de questionamento com relação a Paulo. Aí ele fala assim, olha, se vocês querem aprender como que deve ser, tome exemplo de Cristo. Vou falar algo para vocês e dar uma dica para vocês. Tome o exemplo de Cristo. Tem o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Pois, olha a posição de Jesus, presta bem. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Essa é a posição de Cristo. Eu quero que você coloque na sua mente. Qual era a posição de Cristo? Na glória, adorado por anjos, entronizado no seu trono, na sua posição inicial. E, irmãos, aí a Bíblia fala assim que ele mesmo tendo a forma de Deus, sendo em forma de Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Eu quero, irmãos, fazer algo para que os irmãos possam compreender, porque existe na verdade, uma discussão com relação a isso, de que Cristo tenha deixado sua divindade, não tenha deixado sua divindade. E na verdade, Jesus, ele nunca deixou sua divindade, mas ele deixou sua posição. Ele continuou com seus atributos divinos, ele continuou sendo Deus. Só que também
veio à terra para ser da forma de homem. Imagine, irmãos, eu quero que você entenda dessa forma que eu vou dizer. Imagine um rei vivendo no seu palácio, tendo a sua posição, sendo servido pelos seus servos, comendo dos seus banquetes, se vestindo com um linho fino, tendo a sua posição. Só que, irmãos, esse rei fala assim: eu vou descer no meio dos meus súditos, vou ver como que andam as coisas. Eu quero que você só simplesmente entenda, irmãos, esse exemplo da forma que eu vou colocar. E ele, irmãos, chega, não quer ser reconhecido por nenhum deles, mas quer viver e saber como as coisas estão acontecendo. O que ele faz? Tira sua roupa de linhagem, de linho, sua roupa de rei, coloca uma roupa mais simples, tira sua coroa da cabeça, deixa ela lá, não começa a não mais viver no meio dos banquetes, nem mais ser servido, mas desce junto com os seus súditos. E é reconhecido como um deles, para poder andar como eles andaram e ver o que eles têm vivido, da forma como eles têm vivido. Você nota, irmãos, que o rei não deixou de ser rei. Jesus, ele nunca deixou sua posição de Deus. Só que, irmãos, ele se apresentou em forma de homem. Ele continuou sendo Deus. E só que, irmãos, descendo na forma de servo, tornando em semelhança de homens e reconhecido como figura humana, a si mesmo se humilhou. Você lembra o que o apóstolo Paulo disse no verso de número 3, o que é humildade? Mas por humildade considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Na verdade, irmão, Jesus, entenda a posição que ele estava. Ao ponto, irmãos, ele descer na terra por um povo pecador, um povo, irmãos, que não busca Deus, como o apóstolo Paulo menciona em Romanos, um povo que não queria saber. O último profeta a profetizar no Antigo Testamento, irmãos, que é o profeta Malaquias, vai falar uma palavra de Deus para o povo e vai dizer assim: olha, o filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde na verdade está também essa honra? Porque, irmãos, o que o apóstolo Paulo diz, ele fala assim: não existe um que busca Deus, não existe um sequer. Só que, irmãos, a posição que Cristo tinha não impediu que ele descesse, não impediu, irmãos, que ele pudesse, na verdade, olhar para mim e para a tua dor. A posição que ele tinha divina não impediu que ele pudesse, irmãos, ver a tua aflição. A posição que Jesus Cristo ele tinha não impediu que ele não pudesse também vermos aquilo que você padecia. E quando ele desceu, se fazendo em forma de homem, se tornando obediente até a morte, e a morte de cruz, se fazendo escândalo. Se fazendo escândalo. Glória a Deus. Jesus Cristo ele conta uma parábola da seguinte forma, nos evangelhos. Algumas Bíblias dizem que é do servo incompassível, e outras traduções dizem, na verdade, algumas Bíblias dizem de outra forma. Mas Jesus Cristo ele conta uma parábola para os seus seguidores da seguinte forma: existia um homem que ele tinha um servo que devia para ele, um senhor. E ele chama esse servo e fala assim: olha, e é uma quantidade muito grande. Ele fala assim: você vai me pagar tudo que você deve. E é o seguinte: se não tiver como pagar, vou vender sua esposa, vou vender seus filhos, para que sejam escravos, até pagar o último centavo que você tem devido para mim. E ele pede misericórdia e fala assim: Senhor, tenha misericórdia do teu servo que não consegue pagar essa dívida. Jesus vai mencionar que esse homem tem misericórdia, age com misericórdia e fala assim: vai-te em paz, a tua dívida está perdoada. Esse mesmo homem, sendo perdoado, ele vai pelo caminho, vai trilhando o seu caminho, encontra um conservo. Encontrando esse conservo,
Ele diz que ele pega esse conservo que devia um dinheiro para ele e fala assim: olha, me paga o que você deve. Me paga o que você tem devido, senão eu vou te jogar dentro da cadeia. E esse conservo fala: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque não posso pagar essa dívida. E essa dívida era muito menor do que ele devia para o seu Senhor. Ele fala: não, de maneira nenhuma. Pode pegar ele e lançar ele dentro do cárcere. Alguém, sabendo e vendo aquilo, chega para o Senhor do primeiro servo e fala assim: olha, aquele que perdoaste a dívida estava no caminho, encontrou o seu conservo e não perdoou a dívida menor. Você sabe qual é a representação dessa parábola, irmãos? O perdão que Cristo teve pela tua vida não é nada comparado com aquilo que o teu irmão faz com você. O que Jesus Cristo estava querendo dizer, fala assim: olha, Jesus, ele veio, desceu, morreu, te perdoou dos pecados, porque a tua vida, irmãos, sabe o que nós merecíamos? Condenação. Sabe o que na verdade nós merecíamos? Perdição. Sabe qual era o nosso caminho? Abismo, perda total. E a Bíblia vai dizer que o Senhor teve misericórdia. Vai-te em paz. E nós, irmãos, juntamente com nossos irmãos, que muitas vezes fazem algo muito pequeno, faz algo, irmãos, que não é nada, nunca será que o perdão que Cristo ele teve com relação à tua vida, nunca o que o teu irmão faz, irmãos, vai se comparar com o perdão que Jesus Cristo manifestou na cruz do Calvário por você. Aleluia, Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele vai tratar também da igreja de Corinto, da divisão da igreja de Corinto, ele vai falar assim: olha, por que vocês dizem que é de Paulo, de Apolo, de Cefas? Somos apenas ministros. Porque se um lança semente, outro rega, mas contudo o crescimento ele vem de Deus. Aleluia, Deus. A única coisa que eu faço, nem batizei muitas pessoas no meio de vós, a única coisa que eu faço, e eu quero que isso você coloque sobre a tua mente, olhe para o irmão que está do teu lado, olhe para essa pessoa que está aí. Muitas das vezes, irmãos, que tem uma visão diferente da tua, porque não é fácil você colocar pessoas dentro de um lugar com convívios diferentes, com pensamentos diferentes, irmãos, e não acontecer discussões. Mas entenda, olha como o apóstolo Paulo vai tratar, irmãos, da divisão da igreja de Corinto. Vocês estão fazendo divisão, mas prestem bem atenção. A única coisa que eu faço é pregar Cristo crucificado. Sabe por quê? Porque Jesus morreu também por isso aí que você, irmãos, muitas das vezes tem uma desavença. Por isso que muitas das vezes você acha que pisou no teu calo, que se levantou contra a tua vida. Então, irmãos, se existe algum tipo de sentimento que devemos tomar sobre a nossa vida como igreja, como um povo de Deus, como um povo chamado, tem que ser o sentimento que houve em Cristo, de se humilhar, Aleluia, Jesus. de se entregar, de servir. Não importa que você tenha posição, não importa que seja pastor, não importa que seja um membro, não, irmãos, não importa que seja uma criança. O importante é que, irmãos, o cristão, ele tem que viver num constante serviço mútuo, de humildade e solitude, para que exista unidade. Amém? Assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.